Primeiros socorros. Vou contar uma história para vocês. Estava eu indo dar aula de personal trainer lá na Asa Sul. Estava indo tranquilamente, avisto um motociclista na minha frente e era uma descida embaixo de um viaduto que está até fechado hoje em dia, para entrar ali no eixinho sul. Ali embaixo tem uma curva muito acentuada, tá? Só que esse motoqueiro, ele não acabou indo rápido, mesmo estando um pouco molhada. Mais uma situação de perigo aí. Ele foi mais rápido do que ele poderia e acabou caindo no chão. Ele caiu no chão bem na minha frente. Como eu estava devagar e prestando atenção na velocidade que ele entrou na curva, eu logo parei o carro e pensei em ajudá-lo. Acredito que você também passe por situações parecidas igual a minha, mas provavelmente não tem o treinamento que eu tenho. E é por isso que hoje eu vou mostrar para você como reagir nessas situações, passo a passo. É uma introdução aos primeiros socorros. Vamos comigo? Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo à nossa aula de Educação Física. Eu sou o professor Kim Mileski. Vamos começar a falar sobre primeiros socorros? Eu vou mostrar para você hoje, então, o básico sobre os primeiros socorros. Quem sabe você pode até mesmo salvar algumas vidas com simples procedimentos. A atitude que a gente tem é essencial, tá? Isso pode determinar o seu futuro e da sua família e das pessoas que estão à sua volta. Então preste bastante atenção no que eu tenho para falar para você nessa aula. Nessa situação, quais são os principais objetivos de quem quer aplicar os primeiros socorros? Ou seja, os primeiros cuidados que a vítima vai receber. Primeiro de tudo, a gente precisa preservar a vida. Nessa situação do motociclista, eu preciso saber se está tudo bem com a pessoa que está ali e principalmente se ela não corre riscos de vida. Segundo, é evitar mais danos a mim, né, a você no caso, a vítima e a outras pessoas. Como era uma descida muito fechada, em uma curva muito fechada, a primeira coisa que eu precisei fazer foi sinalizar que havia acontecido um acidente alguns metros antes. A gente geralmente coloca aquele triângulo que tem nos carros para avisar que há acidente à frente. É muito importante que isso seja feito, porque aí você consegue preservar a vida da pessoa que sofreu o acidente e a sua vida também e a de quem vier atrás que também pode acabar sofrendo um acidente. Então, primeiro de tudo que eu fiz foi ir atrás do meu carro, pegar aquele triângulo vermelho, colocar aquele triângulo antes da curva, de modo que seja avistado muito antes e a pessoa consiga mudar de faixa antes de acabar atropelando a moto que acabou de cair no chão. Então, o primeiro de tudo que eu fiz foi isso, pegar um triângulo, colocar ali para avisar que havia um acidente para a pessoa mudar de faixa e evitar mais acidentes. Então a gente tem que reduzir a ansiedade e o estresse da situação. Sabe aquela pessoa que já chega desesperada gritando? Não é esse tipo de pessoa que a gente precisa, né? A gente precisa de alguém que ajude as pessoas a ficarem mais calmas, mais tranquilas. Sempre vai ter um desesperado no meio. E é esse tipo de pessoa que a gente precisa controlar primeiro. Você é a pessoa que precisa passar tranquilidade tanto para as pessoas que estão em volta, no meu caso não tinha ninguém em volta, então eu busquei passar tranquilidade para ele. A primeira coisa que eu fiz foi conversar com ele, perguntei se estava tudo bem, tá? Ele estava deitado no chão, perguntei se ele sentia dor em algum lugar e no mesmo momento, ao mesmo tempo já estava acionando o resgate para garantir que ia chegar o mais rápido possível. Eu não sabia qual que era a gravidade e sempre demora um tempinho para eles atenderem. Então, enquanto eu acionava o resgate, eu já conversava com ele para saber se ele tinha sofrido algum dano cerebral. Ou seja, eu queria saber se ele conseguia responder as perguntas básicas. Qual é o seu nome, onde você está, né? Ao invés de fazer essas perguntas de maneira objetiva assim, eu fui conversando com ele aos poucos. Falei, ei, tudo bem com você? Qual que é o seu nome? E por acaso ele era entregador e tinha o nome dele na blusa.
Eu só queria garantir que ele sabia quem era ele mesmo, no caso. E ele foi respondendo todas as minhas perguntas bem, né? E para saber se há dano cerebral, a gente precisa acompanhar a pessoa durante pelo menos ali uns 15, 30 minutos. Então eu fiz questão de continuar conversando com ele e refazendo algumas perguntas para saber se a condição cerebral dele, né, continuava a mesma. Afinal de contas, ele está na moto e quem é motoqueiro sabe o quanto é preocupante quando você cai, porque é muito fácil bater a cabeça. É por isso que tem que usar sempre o capacete. Principalmente assim, se você, independe se você é carona ou se você está ali como motociclista mesmo, tem que usar o capacete, galera, porque não tem onde, né? Você vai cair no chão e é muito provável que você vai bater a cabeça em algum lugar. Então, jaqueta e capacete ajuda a preservar a sua vida, né? Com certeza. Então, por último, a gente tem que promover o conforto à vítima, né? Eu vi que ele estava bem, né? Ele mesmo foi se levantando aos poucos, viu que não tinha quebrado nada, teve alguns rasgados na roupa somente, e pronto, já estava pronto para se recuperar. Passado meia hora, chegou o serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, né, que eu havia ligado. Eles, quando você faz uma ligação, eles fazem um protocolo de perguntas para verificar a gravidade da situação. E como eles estavam passando ali perto, eles acabaram também auxiliando o motoqueiro a se recuperar, fizeram mais os testes, mediram a saturação de oxigênio dele e no final das contas deu tudo certo. Essa foi uma situação tranquila de se lidar, né, porque foi uma queda na qual não houve nenhuma fratura, não houve dano físico aparente, que fosse um dano grave, apenas danos leves. Então foi uma situação muito fácil de lidar. Mas eu sei que nem sempre as situações são muito fáceis, e aí você deve estar me perguntando, o que eu vou fazer então numa situação que parecer mais grave? Vamos lá. Dá uma olhada nessa foto aqui. Aqui a gente tem um penhasco, o cara com a picape estava levando uma lancha bem grande, e a picape acabou caindo, mas ficou presa pela lancha. O que você acha que pode acontecer nessa situação aqui? Você percebe que tem um monte de gente, incluindo criança, aqui do lado. E se esse carro acabar puxando essa lancha, o que vai acontecer? Desgraça, né? Vai acontecer de levar todo mundo, a lancha pode empurrar todo mundo para o penhasco abaixo. E não é isso que a gente quer. Então a última coisa que você vai fazer é o que fizeram nessa foto aqui. Porque ao invés de ter um acidente com uma, duas vítimas, né? Talvez as pessoas que estão ali dentro do carro, a gente vai ter um acidente com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8 vítimas. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender num acidente é que você precisa controlar o ambiente. Vamos passo a passo? Então, evite mais danos, primeiramente a você. Há risco para você? Não vá. Evite danos para a vítima, tá? E para as outras pessoas que estiverem em volta. Primeiro de tudo, identificar a emergência. Eu lembro de uma outra situação, quando eu estava descendo, eu estava indo para Sobradinho e há uma descida muito grande ali naquela chegada a Sobradinho. Eu estava numa velocidade normal, a pista não era como é hoje, né? São pistas bem mais largas, né? bem estruturadas, mas as pistas eram um pouco mais próximas e eu estava descendo. Enquanto isso, eu vi um carro que havia batido no carro de trás e basicamente levantou voo. Vocês não têm noção. Parecia papel, de tanto que ele rodava, ali. Então ele rodou milhares de vezes e capotou, caindo. A gente pensou logo que havia uma situação de muito perigo, né, de muita gravidade. Quando você observa e identifica uma emergência como essa, é bem claro a gente entender que é uma emergência grave, né? O capotamento com amassamento do carro em várias partes. O que a gente faz então, primeiro de tudo, né? Você que quer muitas vezes ajudar, mas não tem ideia do que vai fazer, primeiro de tudo que você tem que fazer é não atrapalhar. É isso que eu te digo. Primeira coisa, não atrapalha, tá? Já vai ajudar bastante. Sabe aquele ajuda mais que não atrapalha? É exatamente isso. Identificou a emergência, você solicita ajuda de quem entende.
do serviço de resgate médico, tá? Primeiros socorros, por que o nome é primeiros socorros? Porque a primeira coisa que você vai fazer é até que ele seja atendido direito, entendeu? É só algo até que você leve ele para o lugar correto. Liga então para o serviço de atendimento de urgência, que é o 193 e o 192. O 193 são os bombeiros, o 192 o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, ou mais conhecido como SAMU. Se for uma situação muito perigosa, muito grave, pode ligar até nos dois, né? Eles falam para ligar em um dos dois, mas se for algum parente nosso, a gente acaba ligando para todo mundo mesmo. Então, avalie a situação primeiro de tudo. Existe um passo a passo. Avalie a situação. Existe risco para você naquela situação? Se eu parei no acostamento, se eu for atravessar a rua, eu corro risco de ser atropelado? Sim, eu corro risco de ser atropelado, até porque quando tem um acidente todo mundo fica olhando para o acidente e esquece de prestar atenção na sua própria pista. É algo que acontece muito, muito. A pessoa olha para o acidente e bate no carro da frente, que acaba diminuindo a velocidade, porque também está olhando para o acidente, e acontece vários problemas. Então, há risco para você, o que você precisa fazer? Se o risco é grande, não faz nada. O risco para você é muito grande, não faz nada. Sai fora dali, senão você vai ter problema e aí, ao invés de ter um acidente, como eu disse para vocês, vão ter 2 acidentes. O risco é médio, tá? Passa carro ali, mas tem como reduzir o fluxo de carros? Tem. Como é que a gente faz isso? A gente acena, não muito próximo do acostamento, você também não ser atropelado, mas acena, coloca triângulos de carro, como eu falei para vocês, 100 a 200 metros antes, dependendo da velocidade da via, até 300, 400 metros antes, para dar tempo das pessoas irem freando. Liga o pisca-alerta, tá? Pede para o seu pai, para sua mãe ligar o pisca-alerta também. Então você controla esses riscos para que ninguém mais venha atrás e bata. Aí sim, depois de controlar os riscos, você pensa em atravessar a rua e ver o que aconteceu com a pessoa. Controlou os riscos, tá ok? Existe risco para a vítima naquele momento? O carro está pegando fogo, por exemplo? Se o carro estiver pegando fogo, provavelmente há risco para você também. Mas será que há risco para o carro pegar fogo, alguma coisa com relação à faísca, que tem que tirar a vítima rápido do carro? Tá? Será que você consegue fazer isso? Se não consegue, não se meta. A regra é, não sabe fazer, não faz. Mais ajuda que não atrapalha. A gente já sabe bem disso. Mas tudo bem, há risco para a vítima? Ela está precisando de atendimento rápido? Sim, controla esse risco. Muitas vezes aquele extintor de incêndio serve para você, que agora nem é mais obrigatório, né? Mas serve para você ajudar a apagar qualquer tipo de faísca. A gente joga no motor do carro. Quase ninguém faz isso, até para não estragar o motor, mas num acidente muito grave, na qual há derramamento de gasolina, pode ser interessante a usar esse extintor de incêndio no próprio motor do carro para evitar pegar fogo em qualquer coisa. Então, controlou o risco, isso é só um exemplo, é lógico, né? Pode existir outros riscos, até mesmo se o carro estiver parado bem ali no meio da pista, a ajudar as pessoas não passarem novamente e não baterem no próprio carro. Não tem risco para a vítima? Então aí sim você inicia a sua triagem, que são os procedimentos de fato de primeiros socorros. Mas a gente vai parar por aqui. A gente vai parar por aqui porque eu vou explicar para vocês só essa introdução aos primeiros socorros mesmo. O primeiro de tudo que você vai fazer é saber quais são os telefones. Repetindo então novamente, resumindo, 193 e 192, ou bombeiro ou SAMU. Controle o ambiente, né, que é mais importante para que você consiga evitar mais acidentes. É a primeira coisa que você precisa fazer, de todas, evitar mais acidentes. Então é isso, pessoal. Desejo a vocês todo o sucesso do mundo, mas principalmente que você seja capaz de fazer aquilo que é necessário para alcançá-lo. Um abraço bem grande do seu professor predileto. Tchau, 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 tchau. Nina, quando não é a Mia... Não, sai. Agora é a Nina, meu Deus do céu. Tem que latir bem na hora do vídeo. Tem que latir bem na hora. Vem cá para o pessoal te ver aqui. Ai. Agora é a Nina. Ai.
Agora a Nina. Dá um oi pra câmera aqui, vai. Dá uma lambida. Dá uma lambida na câmera. Ah, lambidão bonito. Dá um cheiro, dá um cheiro. Tá cheirosa, papai deu banho. Tá bom, pode ir embora. Tchau.